Olá, nono ano, estamos de volta. Dessa vez, nossa aula é só de correção de atividade. Então, vocês peguem os seus apontamentos, seus livros, seus cadernos e vamos corrigir a atividade da página 231 e 232, que foi passada a aula passada. Tudo bem? Então, agora eu vou apresentar um livro para vocês, para que nós possamos começar com essa atividade. Bom, vocês têm aí a apresentação da página 231, certo? Então, a gente tem que ler esse texto e resolver as seguintes questões. Ele já deixa bem claro que esse texto vai nos ajudar a responder as questões de número 1 a 4. Então, vamos ler atentamente esse texto para a gente poder ir resolvendo essas questões. A invenção da juventude. Bom, como a gente já começa a perceber pelo texto, a gente começa a ver que a invenção da juventude deixa nas entrelinhas que até então não existia juventude, já que eles estão falando da invenção dessa juventude, não é mesmo? Então, aqui entra a parte de interpretação de texto, de entender o que não está escrito, mas está nas entrelinhas. Então, quando ele diz simplesmente a invenção da juventude, fica bem claro que se vai inventar é porque não existe, não é? Foi no século XIX que se chegou à ideia de que existe algo entre a criança e adulto. Ou seja, quando ele diz que foi só no século XIX que isso aconteceu, então, antes do século XIX, não existia essa questão desse meio termo entre criança e adulto. Então, para eles, só existia a criança e depois o adulto. Ou seja, a criança tinha que passar logo para a idade adulta, não é? Houve uma época, e não era há tanto tempo assim, em que não havia adolescentes. As crianças eram vestidas de forma engraçadinhas, como marinheiro, escoteiro ou que estivesse na moda. Então, chegava o dia, entre os 10 e 14 anos, em que abandonavam as calças curtas. A partir daí, se esperava que seu comportamento imitasse em tudo os dos adultos. O mesmo jeito de se vestir e falar, os mesmos gostos e obrigações, inclusive a de trabalhar. Entenderam agora? Então, como vocês podem perceber aí, na realidade, a grande demanda era por mão de obra para trabalho, certo? Então, aqui, eles abreviavam essa questão da juventude, né? Você deixar de ser criança imediatamente adulto, tinha como grande intenção a questão do uso da mão de obra para trabalho, certo? Então, quanto mais gente trabalhava, mais se produzia, mais gerava economia. Então, o texto fala justamente disso. A gente tem que começar a entender nas entrelinhas, certo? Quando ele diz que entre 10 e 14 anos, justamente na época de criança, não havia essa questão de ser adolescente, não. Já começava a se considerar como um adulto. Na realidade, um pequeno adulto, não é? Ou seja, com 14 anos, já era considerado adulto, já podia trabalhar, já podia colocar dinheiro dentro de casa, ajudar no sustento da família. Então, o texto ele fala basicamente disso, de que as crianças entre 10 e 14 anos eram deixavam de se vestir, de brincar, como qualquer criança normal, e eram vistas como pessoas já capazes de ajudar no sustento e na manutenção financeira da família. Entenderam? Então, o texto ele fala disso,
essa questão de como eram tratadas as crianças até no início do século XIX. Ele diz que foi só no século XIX que chegou a ideia de que existisse esse meio termo entre criança e adulto. Ou seja, no século XVIII, tudo, depois dos 14, eram adultos. Certo? Então, vamos agora à parte gramatical propriamente dita. Primeira questão. Segundo o trecho, a juventude foi inventada, como eu já havia dito. Não existia juventude, não existia essa questão da adolescência. Era bebê, nascia, era bebê, criança até os 10 anos, entre os 10 anos e 14 anos, já começava-se a trabalhar essa criança como um mini adulto. Para quando ele chegasse com 14 anos, pronto. Ali ele já era considerado uma pessoa adulta e podia fazer tudo. Qual era, antes da invenção da juventude, a transição natural entre as fases da vida de uma pessoa? Então, hoje nós temos bebê, criança, adolescente e adulto. Então, qual era essa fase que existiam antes de ter essa juventude? Como o próprio texto já diz, da criança ao adulto. Então, as fases que existiam eram essas duas. Ou era criança ou era adulto. Adolescente não. Hoje em dia você tem a adolescência, que começa lá pelos 12, 13 anos e considera-se até os 18 anos ainda adolescente. Lá dos 19 começa-se a ser chamado de adulto. Entenderam? O que era esperado das crianças nesse contexto? Então, nessa fase entre criança e adulto, o que era esperado delas? Bom, como a gente já viu lá no nosso texto, quando chegava nessa fase, o que é que se esperava? Esperava-se que as crianças entre 10 e 14 anos virassem adultos de forma instantânea. A criança tornava-se adulto de forma instantânea. Então, não tinha essa de ficar meio termo, não. Era adulto, criança, e imediatamente passava-se a ser criança, a adulto. Então, era isso que se esperava de todas as crianças, 10 e 14 anos. Tornavam-se adulto, as meninas podiam casar, os meninos também. A diferença é que os meninos iam trabalhar e as meninas ficavam cuidando de casa. Casavam, engravidavam, tinham filhos, que mais tarde seriam novos adultos novamente. Entenderam qual era o sentido? Era questão de mão de obra. Quanto mais mão de obra adulta existisse, mais trabalho poderia ser realizado e mais... Isso aqui apagou, não foi? Mais dinheiro entraria em casa. Pronto, entenderam, né? Então vamos lá reprisando. A transição era de criança para adulto. Pronto, não havia um meio termo. E o que é que se esperava? De que todas as crianças entre 10 e 14 anos virassem esses adultos instantaneamente, certo? Trocassem as roupas, deixassem de brincar e pensassem na vida de trabalho. Segunda, na primeira fase do texto, o verbo haver foi empregado
3 vezes. A. Em qual ou quais dela deve ter sentido de existir? Então, vamos voltar lá na primeira fase. Então, onde é que eu tenho aqui o verbo haver? Vamos lá, vamos marcar aqui os verbos haver. Houve uma época, né? Uma, duas, três. Pronto. Já achamos 3 vezes aqui o verbo haver. Não é? Houve uma época, e não era tanto tempo assim, em que não havia adolescência. Pronto. 3 verbos haveres usados de forma distinta. O que é que ele pergunta? Em quais delas ele tem o sentido de existir? Vamos lá? Então, a gente pode trocar o verbo haver aqui por existir? Existiu uma época? Sim. Então, aqui a gente já sabe que na primeira é possível usar. Tem mais alguma? E não era há muito tempo assim, não existia, não dá. Em que não existia adolescência, dá. Então, na primeira e na terceira. Então, na primeira frase e na terceira, então, você poderia substituir o verbo haver por esse verbo existir. Entenderam? Vou subir um pouquinho aqui. Né? Na primeira e na terceira. B. Em qual ou quais delas indica tempo decorrido? Então, vamos lá, voltar. Tempo decorrido. Passagem de tempo, qual é? E não era há tanto tempo assim. Pronto, só sobrou essa. Então, aqui é na segunda fase. Entenderam? Ideia de tempo decorrido, ou seja, passagem de tempo. Quando foi? Na segunda oração. Essa segunda oração, que seria e não era há tanto tempo assim. O verbo haver aqui, ó, há tanto tempo assim, dá a ideia de tempo transcorrido. E quando aqui ele está sendo usado como ou em sentido de existir ou no sentido de tempo transcorrido, a gente viu, estudou na aula passada, que ele é impessoal. Se ele é impessoal, ele tem que permanecer no singular. No caso aqui, na terceira pessoa. Entenderam? C. Escreva a frase, reescreva a frase, substituindo as formas verbais do verbo haver pelas formas equivalentes do verbo existir e fazer. Então, vamos lá. A gente tem que pegar a primeira, né? Houve uma época. Então, vai ficar... Existiu uma época. Pronto, já achamos a primeira, não é? A segunda seria e não há. Eu posso trocar por existir? Não, mas eu posso trocar por fazer. E não faz tanto tempo assim. E não faz tanto tempo assim. Entenderam? Então, na primeira, eu troquei houve por existir, existiu uma época. Na segunda, e não era há tanto tempo assim, eu troquei o verbo haver, a, por fazer. E ficou e não faz tanto tempo assim. E na terceira e última, em que não havia adolescente. O verbo haver aqui é o sentido de existir. Então, vai ficar em que não existia adolescente. Em que não existia adolescentes. Entenderam?
Então, eu reescrevi as 3 frases, trocando o verbo, mantendo o mesmo sentido, ou seja, a impessoalidade. E se eu mantenho a impessoalidade, ele tem que permanecer no singular. Certo? Vamos agora para a terceira questão. Há 2 ocorrências de voz passiva no texto. Releia o box se é passivador na página anterior e responda. Então, ele quer que a gente volte lá na explicação e leia a questão do se apassivador. Né? Onde é que tem isso? Vamos lá, aqui. Ó. Então, vamos reler. Em frases como a da placa, a gramática normativa explica que a partícula se confere passividade ao verbo transitivo direto procurar. Então vamos ver aqui. Procuram-se áreas verdes para a construção de escolas agrícolas. Então, o verbo procurar é um verbo transitivo direto. Quem procura, procura algo. É só lembrar lá a questão da predicação verbal, a questão dos dedinhos. Lembram? Quem procura, procura algo. Então, são 4 dedos. Então, é um verbo transitivo direto. De acordo com essa perspectiva, a frase equivaleria a áreas verdes são procuradas. Ou seja, colocando na voz ativa, ficaria áreas verdes são procuradas. Aliás, voz passiva ainda, áreas verdes são procuradas. E sendo áreas verdes o sujeito, o verbo deveria concordar com essa expressão. Se o anunciante tivesse optado por emprego de verbo transitivo indireto, ou seja, precisar, por que ele é indireto? Porque quem precisa, precisa de algo. Porque, obrigatoriamente, o complemento dele é seguido de preposição. Por isso que ele é indireto. Então, o verbo precisar teria de usar a construção precisa-se de áreas verdes. Isto porque, quando o verbo é transitivo indireto, a partícula se indica indeterminação do sujeito. Ou seja, se eu não tenho sujeito, eu não tenho como o verbo concordar com um sujeito que não existe. Entenderam agora a diferença? É importante lembrar, no entanto, que, como você viu quando estudou as vozes dos verbos, há pesquisadores renomados na área da linguística, entre eles Ataliba de Castilho, Círio Ponsete e Marcos Bagno, que questionam essa visão. Para eles, a oração procura-se áreas verdes, na verdade, pode ser entendida como um caso de voz ativa. Por que voz ativa? Em que o pronome se indica que não se sabe quem é o sujeito. Por isso, segundo essa visão, não haveria por que seguir a regra de concordância imposta pela gramática normativa. Deveríamos usar a construção procura-se área verde, em vez de procuram-se áreas verdes. Entenderam? Então, para alguns, como você não sabe quem é que está procurando, então você não poderia usar procura-se. Não é que não poderia, você poderia também usar de outra forma, sem concordar com áreas verdes, porque você não sabe quem é que está procurando. Por isso, poderia usar procura-se área verdes. Entenderam? Então, a questão aqui é, esse pronome se, ele está tornando a frase sem sujeito, a voz passiva sem o sujeito. Então, vamos lá. Retornando à terceira. Há 2 ocorrências na voz passiva no texto. Então, onde é que está essa voz passiva? É justamente o que se pergunta aqui na primeira. Quais são elas? Aí vamos lá, retornar. Então, ele diz que tem aqui 2 vozes passivas. E que vozes passivas são essas? Vamos lá. Onde é que tem o uso do pronome se? Com o pronome se, nós já vimos aqui que não tem. Então, eu tenho que procurar onde o sujeito sofre a ação, já que é voz passiva. Então, eu já achei logo de cara um aqui, ó. As crianças eram vestidas de forma engraçadinha. Ou seja, ela se vestia sozinha?
Não, eram vestidas. E a segunda, aí eu já tenho com si. A partir daí, se esperava que seu comportamento imitasse em tudo dos adultos. Então, aqui eu tenho duas vozes passivas. Né? Então, vamos reescrever aqui. As crianças eram vestidas de forma engraçadinha. E a outra, a partir daí, se esperava que seu comportamento, não é isso? Aí continua a frase, certo? Então, aqui nós temos os dois momentos em que o texto ele apresenta essa voz passiva. Entenderam? Certo? Então, eu tenho essas duas frases, essas duas ocorrências. As crianças eram vestidas de forma engraçadinha e, a partir daí, se esperava que seu comportamento aí mudasse. Vamos agora para a letra B. Transforme a construção da voz passiva analítica em voz passiva sintética, segundo a forma gramatical. Qual é a diferença da voz passiva analítica para a voz passiva sintética? Bom, eu vou chamar de analítica, quando nós temos um só verbo ser um pronome se, certo? No caso aqui, eram vestidas. Então, eram vestidas está na voz passiva analítica. E na voz passiva sintética é quando eu pego o verbo e trabalho com esse pronome se. Então, a grande pergunta aí é transformar a voz passiva analítica em voz passiva sintética, ou seja, essa daqui. Não é? Então, como é que ficaria? Transforme a construção, então vamos lá. As crianças vestiam-se de forma engraçadinha. Pronto. Entenderam? C. Transforme a voz passiva analítica em uma construção, tal como consideram alguns estudiosos recentes, utilizando o pronome se. Então, a voz analítica. Transforme a voz passiva analítica, ou seja, essa daqui, em uma construção tal qual se esperava. Então, as crianças vestia-se de forma engraçadinha. Então, da forma que alguns gramáticos pensavam, podia ser escrito dessa forma. Certo? Ou então, aí transforma a voz passiva analítica. Tem que tirar crianças aqui. Certo? Para poder haver essa construção, eu tenho que tirar o termo criança. Então, ficaria só vestia-se de forma engraçadinha. Porque como eu não sei quem é esse sujeito, então eu não tenho que concordar com esse sujeito. Não tem como. Entenderam? Então, como eles diziam aqui no texto, poderia trocar por procura-se, então vestia-se, porque você não sabe quem é esse sujeito.
D. Discuta com os colegas ou professor quais são as diferenças de sentido entre as construções por você no item B e C. Aqui no B, você sabe quem é o sujeito. E no D, não. Não é isso? Já apagou aqui? Aqui, ó. Ah, apagou. Vestia-se de forma engraçadinha. O que apagou? Então, vamos ter que discutir. Então, quando a gente olha para o B e para o C, a grande diferença qual é? Primeiro, no B, foi para o plural, porque existe um sujeito expresso. Está no plural, verbo no plural. Já no item C, não. Como não teria esse sujeito, então ele não tem a obrigação de concordar com o sujeito que não existe. Ele poderia ficar assim no singular. Entenderam? Vou apagar esse A aqui, esse S. Então, vamos lá para a resposta. No B, há um sujeito expresso. Já no C, não há esse sujeito expresso. Por isso que não se faz essa concordância. Entenderam? Então, só retomando. Vamos lá. Quais são elas? Então, quais são essas duas ocorrências que você tem voz passiva? As crianças eram vestidas de forma engraçadinha. Então, que a criança, o sujeito, ele não pratica ação, por isso que ele está na voz passiva. Aqui apagou algumas coisas, volto já. B. Transforma a construção da voz passiva analítica em voz passiva sintética. Ou seja, como é que eu faço a voz passiva sintética? Colocando o pronome se. As crianças vestiam-se de forma engraçadinha. C. Transforme a voz passiva analítica em uma construção tal como consideram alguns linguísticos. Então, o que é que eles consideram? Que quando não tem esse sujeito expresso, eu poderia não concordar. Por isso, ficaria vestia-se de forma engraçadinha. E na letra B, ele quer saber que você me diga qual a diferença de sentidos. Que no item B, não há esse sujeito expresso. Você sabe quem é esse sujeito, ele está expresso. E na letra C, não. Como não aparece, você não sabe quem se vestiria de forma engraçadinha. Entenderam? Aqui apagou tudo, foi. Vou reescrever aqui, né? É o item C da segunda. Vou reescrever aqui. Existiu uma época e não faz tanto tempo assim e em que não existia adolescentes, né? Se não apaga agora, né? Leia a seguinte frase. Quarta questão. Então, chegava o dia entre os 10 e 14 anos em que abandonavam as calças curtas.
A. Identifique e classifique o sujeito de cada uma das formas verbais em destaque. Então, se a gente perceber claramente aqui, nós temos duas formas verbais em destaque. Chegava e abandonava. Então, como nós temos dois verbos em destaque, nós teremos duas orações, cada oração o seu sujeito. E é isso que ele quer que você ache. Primeiro, identificar e classificar, certo? Então, do primeiro, vamos lá. Do verbo chegar. Certo? Chegava. Quem é o sujeito do verbo chegar? O que é que chegava? Você pergunta, o que chegava? O dia. E como é que eu vou classificar esse sujeito? Simples. Por que é simples? Porque ele tem um único núcleo. E qual é esse núcleo? Dia. Então, da primeira oração, o sujeito de chegava é o dia. É só fazer aquela famosa perguntinha ao verbo. Quem chegava? O dia. Já do segundo de abandonavam, quem seria esse sujeito? Aqui a gente tem que prestar um pouquinho mais. Que a gente pergunta quem abandonava, não aparece. Aparece aí? Não. Mas a gente consegue identificar pelo sentido do texto todo? Então, se a gente voltar lá no texto, quem que abandonavam essas calças curtas? Eram as crianças. As crianças é que abandonavam essas calças curtas. Então, aqui está simplesmente subentendido. Então, quem abandonava aqui eram as crianças. Não aparece escrito. Você pode dizer, mas abandonava era eles. Eles quem? Não sabe. Se for só a forma isolada, não vai saber mesmo não. Mas se você for prestar atenção bem no que foi falado, que foi lido para vocês, vocês vão conseguir entender que quando eu falo de abandonar as calças curtas, estou me referindo às crianças. Como é abandonável, é as crianças. Por isso, o sujeito aqui vai ser chamado, poderia ser chamado de desinencial, certo? Ou ainda elíptico, né? Entenderam? Sujeito desinencial ou elíptico. Ficou alguma dúvida? Então, chegava. Quem chegou? O dia. Abandonavam as calças curtas. Quem abandonou? Não aparece escrito. Mas você consegue entender, pela circunstância do texto, que eram as crianças. Então, é como se tivesse aí, nas entrelinhas, escondido o termo as crianças. Certo? Se fosse só a frase abandonavam as calças curtas sem nada, isoladamente, sozinho, então não tem por que deixar de responder que era sujeito indeterminado. Certo? P. Justifica o emprego dessas formas verbais com regra na concordância que você aprendeu. Então, como é que a gente pode concordar? Bom, o dia aqui, sujeito simples. Mesmo, ficou simples, não foi? Abandonavam. Plural. Então, se o verbo está no plural, subentende-se que o sujeito também estaria no plural. E realmente está. As crianças. Então, qual é a regra que se encaixa aqui? É a regra geral. Então, se encaixa na... Opa, meu erro aqui. Então, assim, faz-se a concordância pela regra geral.
E qual é essa regra geral? Onde o sujeito e o verbo concordam em gênero e número. Pela regra geral, o sujeito concorda em gênero e número com o verbo. Então, há essa concordância entre um e outro em gênero e número. O que é gênero e número? Singular e plural, masculino e feminino. Pronto. Entenderam? Bom, retomando. Vamos lá. Do verbo chegar, o sujeito seria o dia. O que é que chegava? O dia. E de abandonavam, não aparece escrito. Como não aparece escrito, eu tenho que entender a parte do texto. E quem é que abandonava? As crianças. Então, de chegava, o sujeito é simples, seria o dia, e de abandonava, o sujeito é desnencial ou elítico, que eram as crianças. E qual é a regra que justificaria isso? A regra geral da concordância verbal, onde o sujeito e o verbo eles vão concordar em gênero e número. Entenderam? Bom, quinta questão. Nas frases a seguir, substitua o verbo haver por fazer, empregando adequadamente este último verbo quanto à concordância. Ou seja, qual é o último verbo? Fazer. Então, aqui eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco frases. Vamos tentar aqui adaptar aqui espaço para essas frases, né? Então, tenha paciência. Há 2 horas que eu estou esperando ser atendida. Então, eu vou ter que trocar o que aqui? O verbo haver pelo verbo fazer. Certo? Então, eu tenho que trocar toda vez que aparecer esse verbo haver. Aqui eu tenho que ver qual seria a melhor forma de se escrever essa frase substituindo o verbo. Então, vamos lá. Para a letra A. Então, tenha paciência. Há 2 horas. Então, acho que vai colocar aqui em cima. Vamos ver aqui. Letra A. Tenha. Para não dar questão de espaço, eu vou reescrever só a parte que tem que ser feita, certo? Faz 2 horas que estou esperando ser atendida. Certo? Então, lembrar que aqui eu tenho algo antes, né? Vamos botar uma reticências aqui. Então, essa seria a mudança. B. Meu pai está de férias há apenas 3 dias. Então, eu vou substituir esse verbo haver por fazer. Então, meu pai está de férias faz 3 dias. Entenderam? C. Ele mudara-se para o interior, devia fazer 5 anos. Então, devia, ele mudara-se para o interior, não é isso? Devia fazer 5 anos.
Aqui, por medida de espaço, eu estou só reescrevendo a parte que seria necessária. Certo? Se der para escrever mais, eu escrevo. Eu acho que dá aqui, né? Vamos ver aqui. Pronto. Ele mudara-se para o interior, devia fazer 5 anos. Letra D. Deve haver 8 anos em que estudo nessa mesma escola. Então, vai ficar como? Deve fazer 8 anos que estudo nesta mesma escola. Não é? E na letra E, que depois a gente puxa para cima. Há 2 meses que não vou à lanchonete nem a cinemas. Estavam prevendo aqui, né? Faz 2 meses. Uma coisa errada aqui. Meses que não vou a lanchonetes nem a cinemas. Nessa última frase, eles estavam prevendo o que aqui ia acontecer no nosso futuro, né? Pronto, entenderam? Então, quando eu falo de impessoalidade, pode acontecer essas mudanças do verbo haver para o verbo fazer, porque os dois, quando indicam circunstância de mudar para existir, trocar pelo verbo existir, ou simplesmente indicar passagem de tempo, então ali ele pode ser considerado um verbo impessoal, ou seja, a concordância dele se faz na terceira pessoa do singular. Note que em todas essas frases, o verbo haver ele está sendo usado na terceira pessoa do singular. Faz 2 horas, ele faz. Meu pai está de férias faz 3 dias, novamente, ele faz. Ele mudara-se para o interior, devia fazer 5 anos, ele devia fazer. D, deve fazer 8 anos, ou seja, ele deve fazer 8 anos. E por último, faz 2 meses, ele faz 2 meses. Entendeu? Então aqui, toda vez que se fala em verbo fazer ou haver, indicando passagem de tempo, tempo transcorrido, ele é impessoal e tem que permanecer no singular. Por isso que tanto o verbo haver aqui, como ele foi usado originalmente, quanto quando nós trocamos pelo verbo fazer, ele passa a ter esse sentido de impessoalidade e não vai mudar em nada o seu significado, a sua semântica. A sua semântica. Tanto o verbo haver como fazer aqui, eles indicam tempo transcorrido. Entenderam? Vamos lá. Sexta. Leia o ditado popular. Nem tudo na vida são flores, mas quando forem réguias. Né? Nem tudo na vida são flores, mas quando forem réguias. Ah, explique por que o verbo ser foi empregado no plural. Então, aqui, o verbo ser está no plural. Ele quer que você explique por que, que esse verbo ser está no plural. Certo? Bom, se a gente for prestar bastante atenção na frase, a gente vai ver que quem é o sujeito? O que é que na vida são flores? Tudo. Então, nem tudo na vida são flores. Então, ele resumiu o sujeito todo na expressão tudo, certo? No pronome tudo.
Mas não é só com o pronome tudo que esse verbo ser vai fazer essa concordância, não. Se você prestar bem atenção, certo? Algumas frases que vão surgindo ao longo da vida, quando a gente usa o verbo ser, e o sujeito ele é resumido por isso, isto ou tudo, acompanhado de um predicativo, então há essa obrigatoriedade da concordância do sujeito. Com quem? Com o predicativo. Então, quem seria o predicativo? Aqui, ó. Flores aqui, nós vamos chamar de predicativo do sujeito. Certo? Então, flores é esse predicativo do sujeito. É aquela palavra que dá uma característica a algo. Qual é a característica que ele está dando ao sujeito, no caso aqui? Tudo. Que são flores. Entenderam? Então, quando eu me referi a verbo ser, que é um verbo de ligação, e quando eu tenho um verbo de ligação, obrigatoriamente, eu sei que vai aparecer um predicativo junto dele, que no caso seria um predicativo do sujeito, já que os verbos de ligação, ser, estar, parecer, permanecer, ficar, contentar-se, tornar-se, eles servem só de ponte entre o sujeito e a característica que eu dou a esse sujeito. Qual é a característica que eu estou dando a tudo? São flores. Entenderam? Então, como é que a gente vai responder essa letra A aqui? Vamos arranjar um cantinho para ela aqui, certo? Daqui. Vamos ver aqui. Ah. Sujeito formado por isso, isto ou tudo, mais um predicativo, verbo ser, no. Não vou nem ver no plural, mas concorda com o verbo ser, certo? Usar uma formação de sujeito formado por isso, isto, aquilo, mais predicativo, verbo ser, também, concordando com o predicativo. No plural, o espaço vai ficar pouco aqui. Concordando com, vamos chamar PS, predicativo do sujeito, ok? Para sobrar espaço aqui. Então, quando eu me referir a PS, é predicativo do sujeito. Deixa eu colocar aqui do lado, né? Fica mais fácil. Certo? Então, aqui, o verbo ser concordou com esse predicativo do sujeito, certo? Porque é o predicativo do sujeito de tudo. Entenderam? B. Dê outra redação ao ditado, mantendo o conteúdo. Ou seja, agora eu tenho que reescrever esse ditado aqui. O que é que esse ditado quer dizer? Nem tudo na vida são flores, mas quando forem réguias, certo? Ele quer dizer que na vida há dificuldades.
certo? Todo mundo sabe. Mas quando estiver tudo bem, cuide do que conseguiu. Cuide do que conseguiu. Certo? Mesmo que você tenha vindo de forma fácil ou difícil, você tem que cuidar daquilo que você conseguiu, mesmo nos tempos de dificuldade. Como nós estamos vivendo agora, esse tempo de dificuldade, a gente tem que continuar a vida cuidando daquilo que a gente conseguiu, que é nossos estudos, nossa família, certo? Então, esse ditado, nem tudo na vida são flores, mas quando forem réguias, quer dizer justamente isso, que na vida sempre vai haver dificuldades. Mas quando tiver tudo bem, você tem que cuidar daquilo que você conseguiu, para que não perca, apesar da dificuldade. Entenderam? Ficou alguma dúvida? Então, por que que aqui são ficou no plural? Ficou no plural porque ele concorda com o predicativo flores, que está concordando com o sujeito tudo. Certo? Então, o predicativo flores, ele é um predicativo do sujeito de tudo. Então, tudo na vida são flores. Nem tudo na vida são flores. Então, como eu tenho o verbo ser no plural, ele vai para o plural, porque eu tenho tudo mais o predicativo flores. E flores está no plural. Certo? Entenderam? Ficou alguma dúvida? Bom, espero que não, né? Então, eu vou deixar para vocês uma atividade, certo? Então, com a ajuda da correção dessa tarefa, vocês agora vão fazer essa atividade aqui, ó, da página 233 e 235, 233 a 235, certo? Façam essa atividade da página 233 à página 235. Aqui a gente vai trabalhar a questão da concordância nos textos. Você pode perceber aqui que você tem aqui algumas faixas, alguns cartazes, onde você vai procurar essa questão da concordância. O que é que está certo, o que é que está errado, como é que deveria ser escrito, o que é que está certo, por que que está certo, por que que está errado. Entenderam? Então, para casa, página 233 a 235, questões 1 a 6. Eu vou colocar lá no portal essas páginas da atividade. Entenderam? Bem, espero que tenha corrigido tudo direitinho. Nós voltamos agora na próxima aula para dar continuidade aos nossos estudos. Caso tenham algum problema na resolução das tarefas, vocês sabem como me encontrar e tirar essas dúvidas, tá certo? Então, eu deixo agora um grande abraço para vocês, certo? Com sabor de saudade, e dizer que não vejo a hora da gente poder nos encontrar novamente em sala de aula e viver a vida de forma mais tranquila e despreocupada um pouquinho, não é? Então, gente, tchau, abraço e até a próxima.